Saudações a todos, que a paz esteja conosco e que nós possamos juntos, mais uma vez, unindo mentes e corações, fazer um bom estudo neste momento do Livro dos Médiuns. Lembrando que hoje nós vamos dar continuidade aos estudos que nós iniciamos anteriormente, a gente ainda está na primeira parte do Livro dos Médiuns, que são as noções preliminares, mas já estamos no último capítulo, que é o capítulo 4, Sistemas. Esse capítulo, ele inicia lá pelo item 36 e vai até o item 51. No estudo passado, nós fomos até o item 45. E nós vamos retomar, então, o nosso estudo a partir do item 46. Então, esse item que nós vamos retomar, sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, para a gente relembrar que ele está inserido no sistema de causa inteligente, né, que começa com sistema do reflexo, sistema da alma coletiva, sistema sonambúlico, que foi o que nós estudamos até o sistema sonambúlico no último estudo, né? Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida, o meio mais simples consistia em lhe perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantia suficiente e só quiseram ver nas manifestações uma obra diabólica. Segundo essas pessoas, apenas o diabo ou o demônio pode comunicar-se. Embora esse sistema encontre poucos ecos atualmente, gozou por certo tempo de algum crédito, em virtude do próprio caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse. Salientamos, no entanto, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo. Ao contrário. Olha que curioso, né? Por que ele coloca que não deveria se colocar entre os adversários? Aqui ele vai explicar. Sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam são sempre seres incorpóreos, são sempre espíritos, né? Ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir a possibilidade de comunicação do mundo visível com o mundo invisível, ou, pelo menos, com uma parte deste último. Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por mais irracional que seja, não tivesse parecido impossível aos que consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Desde, porém, que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos homens que já viveram, ela perdeu todo o seu prestígio e pode-se dizer toda a verossimilhança. Admiti-la seria reconhecer que todas essas almas eram demônios, embora fossem as de um pai, de um filho ou de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornaríamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Será bem difícil convencer a uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que lhe vem dar, depois da morte, provas de sua afeição e de sua identidade, seja um demônio. É verdade que, entre os espíritos, existem os que são muito maus e que não valem mais do que os chamados demônios. Por uma razão bem simples.
a de que há homens muito maus que, pelo simples fato de morrerem, não se tornam bons imediatamente. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Aos que pensam assim, dirigimos as seguintes perguntas: há ou não há espíritos bons e maus? Deus é ou não é mais poderoso que os espíritos maus ou do que os demônios, se assim lhe quiser lhe chamar? Afirmar que só os espíritos maus se comunicam é dizer que os bons não o podem fazer. Sendo assim, de duas uma, ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a sua vontade, os espíritos maus são mais poderosos do que ele. Se é por sua vontade, porque Deus, em sua bondade, não permitiria que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos outros. Primeiro que essa ideia, o Kardec fala, né, aqui, logo quando ele está começando a falar sobre esse sistema, ele fala que essa ideia, né, encontre poucos ecos atualmente. Ou seja, que no tempo dele, né, já existia essa ideia de que só quem podia se comunicar eram os espíritos maus. Por isso que muito se falava que não deveria se fazer a vocação, né, porque você estava mexendo com coisa errada. Aliás, o Kardec vai desconstruir essa ideia, porque muito se usa o Deuteronômio, uma passagem que está em Números também na Bíblia, né, em que Moisés está alertando para que não se consultem, né, dependendo da tradução, você vai achar um termo ali, né, na Bíblia, que chamavam de feiticeiros, de mágicos, né? E pasme, tem Bíblias que quando você vai olhar essa passagem, está lá, não consultar pitonisas, não consultar feiticeiros, e assim ele vai enumerando, né? E médiuns espíritas. E aí dá para você ver claramente que não existia essa palavra, não existia essa palavra, mas quando você vai ver algumas Bíblias de testemunha de Jeová, porque eles combatem bastante o espiritismo, lá na tradução deles, eles colocaram, né? Eu falo isso porque eu tenho, inclusive, duas Bíblias, né? De testemunha de Jeová aqui comigo, e todas as duas edições, elas estão como médiuns espíritas. Engraçado, Kardec fala isso no século XIX, 1800, né, e 60, que é esse livro aqui, mas a ideia permanece ainda, né? Muita gente ainda fala. Agora, esses argumentos que ele usa aqui são argumentos muito lógicos, que faz qualquer um pensar, qualquer um que queira, né, aceitar de uma maneira lógica e clara, porque às vezes a pessoa, o problema dela não é falta de esclarecimento, às vezes a pessoa quer acreditar no que ela quer acreditar, né? Então, aí é outra coisa. Mas o engraçado é que esses argumentos que Kardec usa, isso o próprio Sócrates também usou, não os mesmos argumentos, mas ele também foi acusado, né, de cultuar o demônio em detrimento aos deuses, né, gregos. E ele usa o mesmo argumento. Eu disse: olha, mas se eu estou cultuando um demônio, né, e que é um deus também, então. E Jesus também, né, vai usar o mesmo argumento quando ele é acusado de fazer aqueles prodígios, porque só quem pode fazer aqueles prodígios é quem está do lado do demônio, né? E o Jesus também vai ser irônico, né? E ele vai falar exatamente que o demônio seria muito inabilidoso, né? Porque como é que ele, através de Jesus, fazia coisa boa? Então não foi só o espiritismo que foi acusado, né,
de trabalhar só com espíritos maus, né? Jesus e Sócrates estão nessa conta também. Na Quarta, verdade, posso falar um pouquinho? não. Não pode. Na verdade, essa passagem me mostra um Kardec bem irônico. E eu fico imaginando os padres lendo esse trecho. Porque, na verdade, os padres iam a púlpito falando exatamente sobre o diabo. É isso. É por isso que ele causou, né, muita fúria, né, da igreja por conta disso. Porque, imagina, como você falou, né, os jesuítas, eles lendo o céu e o inferno. E, aliás, um espírito fala para Kardec, né, que o Kardec queria saber como é que andava o progresso da obra, né? Ele fala, olha, mais de um terço está na mão dos jesuítas. E eles estão de cabelo em pé, porque com relação à primeira, à segunda parte do livro, que são as comunicações, eles já estão acostumados em bater nisso, em cima disso. Porque a segunda parte, que são exemplos, é só comunicação, né? E é disso que a gente está falando. Os argumentos, eles já sabiam usar os argumentos. Ah, está mexendo com coisa do demônio, esses espíritos vêm para enganar a gente, tal. Aí o espírito fala para o Kardec, mas a primeira parte, eles não têm como combater, que é a doutrina, né? A primeira parte, fala a doutrina, que ele vai fazer uma análise, né, das religiões ali, fazendo comparação do céu, né, do céu da igreja e o céu pagão e o céu espírita, né? Quarta, que prova podeis apresentar da impossibilidade de os espíritos bons se comunicarem conosco? Quinta, quando vos opomos à sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, realmente, haver espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria. Mas admitis que a ignorância possa simular o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar vestígio que denuncie a fraude? Sexta, se apenas o demônio se comunica, e sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras, nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo, em suma, que façamos tudo o que é preciso para destruir o seu império? Se é o demônio quem dá semelhantes conselhos, temos de admitir que, por mais manhoso que seja, ele é bastante inábil ao fornecer armas contra si mesmo. E como eu falei, foi outro argumento que Jesus usou quando ele era acusado, né, de fazer esses prodígios com o demônio. Nós temos uma nota de rodapé de Kardec. Em questão, foi tratar essa questão que nós estamos lendo, foi tratada em O Livro dos Espíritos, questão 128 e seguintes. É como a gente sempre lembra, né? Que é imprescindível fazer o estudo do Livro dos Espíritos antes de estudar o Livro dos Médiuns, que a base toda está lá. E o próprio Kardec, então, nos chama a atenção que esta questão que nós estamos lendo foi tratada na pergunta 128 em diante. Mas com relação a este assunto, como acerca de tudo que se refere à parte religiosa, recomendamos a brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo, do Dr. Grande, ex-cônsul da França, à venda na livraria Ledoyen, assim, formato, né, em 18, o preço de um franco.
bem como a que vamos publicar sobre o título Os Contraditores do Espiritismo do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo. E aqui eu vou aproveitar, né, para trazer aqui para a gente essas brochuras aqui. Agora dá para ver, né? Essa aqui, esse livro aqui, esses livros aqui eu tenho tudo aqui, tá? Se vocês um dia quiserem ler, é Carta de um Católico sobre o Espiritismo. Dá para ver aqui, né? Pelo Dr. Graham, vice-cônsul da França. E aqui, ó, se vocês forem lá no site do IPEAC, eles traduziram esse livro em português. Vocês também podem baixar lá. Carta de um Católico sobre o Espiritismo. E é mais ou menos, Fernando, o que você falou, né? Imagina esses padres. Então, aqui vai estar tratando exatamente disso, né? Bem, o Kardec também ele vai falar sobre o que ele ia publicar, né? Os contraditores do Espiritismo, do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo. E isso aqui, eu acho que é bem interessante, né? Eu estou olhando aqui que a revista Espírita trata em várias coisas sobre os contraditores do Espiritismo. Né? Acho que aí ele deve estar Está na Revista falando. Espírita, né? Essa É, publicação, essa publicação está na Revista Espírita, né? Aqui é o original em francês, né? Carta de um Católico sobre o Espiritismo, do Dr. Graham. Esse daqui já é uma versão mais otimizada, né? E esse aqui é o Dr. Graham. E essa aqui é uma publicação em português que está disponibilizado para baixar ali no site do IPEAC, certo? Voltando para o texto, sétima. Visto que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não será mais lógico admitir-se que Deus permita umas para nos experimentar e outra para nos aconselhar ao bem? Ou seja, tanto bons como maus. O próprio Kardec não teve que fazer isso, driblar. Numa reunião mediúnica não é o recomendável a gente estudar a escala espírita para reconhecer cada um deles? Isso não é para nos experimentar, e com outras comunicações não é para nos aconselhar ao bem? Oitava, que diríeis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e conselhos perniciosos, que o afastasse de si e o proibisse de ter contato com as pessoas que pudessem desviá-lo do mal? Um bom pai não faria isso. Seria lógico, então, admitir-se que Deus, a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem. Nono, a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, etc. Esta crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios?
Acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitos a adotaram unicamente para não terem que se ocupar com estas coisas, em virtude das más comunicações que todos estão sujeitos a receber. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram aterrorizar, mais ou menos como se faz com uma criança a quem se diz: não toques nisso porque queima. A intenção pode ter sido louvável, mas não atingiu o objetivo, visto que a proibição só serve para excitar a curiosidade e o temor do diabo já não reprime quase ninguém. Todos querem vê-lo, ao menos para saber como é feito, e ficam muito espantados por não acharem tão feio como imaginavam. Tem uns que até abraçam o capeta, né? Ah, é brincadeira. Ninguém riu, tudo bem. E não se poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? Para muitas pessoas, estão errados todos os que não pensam igual a elas. Ora, os que pretendem que todas as comunicações são obras do demônio não serão induzidos a isso pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com eles sobre todos os pontos, mais ainda sobre os que se referem aos interesses deste mundo do que sobre os que dizem respeito aos interesses do outro, não podendo negar os fatos, quiseram apresentá-los sob forma assustadora, mas esse meio não produziu melhor resultado do que os outros. Onde o temor do ridículo é impotente, deve-se deixar que as coisas sigam o seu curso. O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, certamente acreditaria tratar-se de um espírito mau. O mesmo se daria com o judeu no tocante a algumas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um deles dizer que o espírito que se comunicava só podia ser o diabo, porque se dava ao luxo de pensar de modo diverso do dele, acerca do poder temporal, embora só houvesse pregado a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas deste mundo, que o Cristo ensinou em suas máximas. E aqui, né, Fernando, ele ainda dá uma cutucadinha aqui nos católicos, né? Quer dizer, só porque ele pensa diferente dele, né? Nem tanto pela lei, nem tanto, né, por contradizer a caridade, né? Mas simplesmente por ter uma opinião diferente da dele. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, e não sendo estes perfeitos, deve-se concluir que há espíritos igualmente imperfeitos, cujo caráter se reflete nas suas comunicações. Entre eles é incontestável a existência de espíritos maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais é preciso que estejamos em guarda. Mas o fato de se encontrarem homens perversos no mundo é motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Deus nos deu a razão e o discernimento para apreciarmos os espíritos e os homens. O melhor meio de nos precavermos contra os inconvenientes que a prática do espiritismo pode apresentar consiste em fazê-lo compreendido e não em proibir o seu exercício. Um temor imaginário só impressiona por um instante e não atinge a todo, ao passo que todos compreendem a realidade claramente demonstrada. O diabo do catecismo é um ser à parte, certo? Ou seja, ele é diabo e vai ser sempre diabo. Enquanto que da doutrina espírita, o espírito mau é passageiro. Ele evolui e se torna um espírito bom. Verdade, bem observado, né? Ainda tem esse aspecto, né? Vamos para o sistema otimista, que é o 47. Ainda, né, no sistema de causa inteligente. Sistema otimista. Ao lado dos que só veem nesses fenômenos a ação dos demônios,
Existem outros que só viram a manifestação dos espíritos bons. Presumem que a alma, por se achar liberta da matéria, deve possuir a soberana ciência e a soberana sabedoria, já que não dispõe mais de nenhum véu a lhe encobrir as coisas. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido, para muitas pessoas, a causa de não poucas decepções. Esses aprenderão à própria custa a desconfiar de certos espíritos e a não confiar em certos homens. Então, é um extremo, né? Ou é tudo mal, ou é tudo bom. E como a gente vem observando, e o Fernando acabou de observar, né? Esses estados, eles são passageiros devido à evolução que cada um de nós vai atingindo, né? Mas não é porque desencarnou que virou santo. A gente continua com a nossa identidade. Se a gente ainda é mal assim, né, no sentido de ignorante, a gente não vai se depurar de uma hora para outra. Então, uma outra observação que eu acho importante é quando ele coloca aqui, esses quem? Esses, né, que creem que os fenômenos só se dá através de bons espíritos, né? Então, esses aprenderão à própria custa a desconfiar de certos espíritos e a não confiar em certos homens. Por quê? Porque os espíritos se manifestam através dos médiums. Então, também tem médiums que abusam da sua mediunidade, né? Então, aqui é um outro sistema, né? Que ele chama de sistema. Se um era pessimista porque era só o demônio, tem um otimista que agora é só espírito bom, né? Bem, nós vamos então para o sistema uniespírita ou monoespírita, significando uma unidade, né? Uma variedade do sistema otimista consiste, ou seja, do que a gente acabou de ver acima, né? Consiste na crença de que um único espírito se comunica com os homens, sendo esse espírito Cristo, que é o protetor da Terra. Durante as comunicações, diante das comunicações da mais baixa trivialidade e revoltante grosseria, cheias de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade em supor-se que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Ainda se poderia admitir a ilusão, se os que assim creem só tivessem recebido comunicações inatacáveis. A maioria deles, porém, confessa ter recebido algumas muito ruins, explicando tratar-se de uma prova a que o espírito bom os submete aos lhes ditar coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, outros pensam que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas abomináveis para experimentar os homens. Entre estas duas opiniões tão opostas, quem decidirá? O bom senso e a experiência. Dizemos a experiência, porque é impossível que os que professam ideias tão exclusivas tenham visto tudo e visto bem. Quando lhes objetamos com os fatos de identidade, que atestam por meio de manifestações escritas, visuais ou outras, a presença de parentes, amigos ou conhecidos, respondem que é sempre o mesmo espírito. O diabo, segundo alguns. O Cristo, segundo outros, que toma todas as formas. Mas não nos dizem por que razão os outros espíritos não podem comunicar-se. E com que objetivo o espírito de verdade vive a nos enganar, apresentando-se sob falsas aparências para iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem ao seu lado um filho por quem derrama lágrimas. A razão se nega a admitir
que o mais santo de todos os espíritos se rebaixe a ponto de representar semelhante comédia. Além disso, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não seria tirar do Espiritismo o que ele tem de mais suave, a consolação dos aflitos. Digamos, pura e simplesmente, que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. 49. Aqui, finalmente, o último sistema de causa inteligente, que é o sistema agora ao contrário, né? O outro era uniespírito, esse aqui é multiespírita ou poliespírito. Todos os sistemas que passamos em revista, sem excetuar os de sentido negativo, apoiam-se em algumas observações, embora incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que a houver visto apenas por um lado afirmará que ela é vermelha. Outro declarará que é branca. Ambos estarão em erro e terão razão. No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é vermelha e branca, e só ele estará com a verdade. Dá-se a mesma coisa com a opinião que se forme do Espiritismo. Pode ser verdadeira com relação a certos aspectos e falsa se generalizarem o que é parcial, se tomarem como regra o que constitui a exceção, e como o todo o que é apenas parte. É por isso que dissemos, é por isso que dizemos, quem quiser estudar seriamente esta ciência deve observar muito e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá apanhar os detalhes, notar os matizes delicados, observar uma porção de fatos característicos que lhe serão outros tantos raios de luz. Se, porém, se detiver na superfície, expõe-se a formular juízo prematuro e, conseguintemente, errôneo. Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Primeira, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, pelos espíritos. Segunda, os espíritos constituem um mundo invisível, estão em toda parte, povoam os espaços infinitos, muitos estão continuamente à nossa volta e com eles nos achamos em contato. Terceira, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral e são uma das potências da natureza. Quarta, os espíritos não são seres à parte na criação, mas as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos e que se despojaram do invólucro corpóreo. Conseguintemente, as almas dos homens são espíritos encarnados e nós, morrendo, nos tornamos espíritos. Quinta, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexta, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, segundo os esforços e a vontade de cada um. Sétima, são felizes ou infelizes, de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento a que chegaram. A felicidade perfeita e sem mescla é privilégio dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Oitava, todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. O número dos que podem comunicar-se é indefinido. Nona, os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumento e de intérprete. Décimo,
reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem. Os bons só aconselham bem e só dizem coisas proveitosas. Tudo nele lhes atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem a marca da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus por que passam os espíritos se acham indicados na escala espírita. O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 1º, questão 100. O estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas e más qualidades. Então, o Kardec, ele sempre está lembrando da escala espírita e da importância dessa escala espírita, principalmente para quem trabalha com reunião mediúnica, para poder identificar esses espíritos. E a gente também já passou por umas experiências aqui que não é simplesmente o médium, por exemplo, ele tem uma percepção em termos de percepção física mesmo, né? De você sentir meio. Eu não vou falar de. Não é passar mal, não é sentir mal, mas de você sentir uma vibração estranha à sua, né? Que pode até causar um desconforto, por exemplo. Ah, isso indica então que a natureza desse espírito é má. Aí, quando você sente uma sensação boa, agradável, é um espírito bom. A experiência nos prova que isso não é uma regra, né? Que às vezes o médium ele pode se sentir desconfortável, não porque o espírito é bom ou porque o espírito é ruim, simplesmente por uma questão de fluido perispiritual. Ainda há nessa conexão de perispírito a perispírito, por onde vem a comunicação, né, de o médium ele ainda não está na sintonia daquele espírito, por exemplo. Se for um espírito mais superior que, né, ele pode sentir um desconforto. Então, esse desconforto, ou nem sempre indica que é um espírito bom ou mau, entende? Né? É lógico que quando o espírito ele é muito mau, ele está muito denso, isso também afeta o médium, né? Mas a gente não pode ter isso, apenas isso, como um elemento de detecção do caráter, né, da moral desse espírito. Sobretudo, se reconhece o espírito bom ou mau pela sua linguagem. Porque o espírito, quando ele é mau, não significa que ele é burro, né? Ao contrário, tem espíritos que são super inteligentes, mas com uma moral muito duvidosa. Então, meus amigos, a gente termina então com esse item 49, sistema multiespírita ou poliespírita. Nós terminamos então o sistema de causa inteligente. Nós vamos agora para o sistema da alma material, que seria o terceiro, né? E que a gente depois, na nossa síntese, a gente vai fechar o estudo. Sistema da alma material. O Kardec considera este princípio, né, o sistema da alma material, não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, por isso que ele considera até um sistema em separado, né, como se fosse um terceiro sistema. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma do outro, ou melhor,
O perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio das transmigrações sucessivas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações. A doutrina espírita, entretanto, considera o perispírito como o envoltório fluídico da alma ou do espírito. Sendo matéria, o perispírito, embora muito etérea, a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau de sua purificação. Este sistema não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, visto nada alterar com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas. Como a alma e o perispírito formam um todo sob a denominação de espírito, a exemplo da semente e da polpa, que também formam um todo sob o nome de fruto, toda a questão se resume em considerar o todo como homogêneo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Então, aqui eu acredito que deu para entender, né? A diferença desse sistema, né? Ele considera espírito e perispírito como uma coisa só, né? E não é bem assim que a gente vê dentro do espiritismo, né? A gente sabe que o espírito, né, é uma coisa, o espírito ele é realmente imaterial, né? E o perispírito ainda, apesar de ser muito sutil, ele ainda é matéria, mas são duas partes. Então, é a única diferença aqui, né? Então, a única diferença no sentido, como ele coloca aqui, né? Quando ele considera aqui, visto nada alterar com relação ao destino da alma, que é o que a gente está estudando aqui nos sistemas. Como se vê, tal opinião não leva a consequência alguma. E se dela nos ocupamos, foi porque encontramos pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não passa, afinal, de simples interpretação de palavras. Semelhante modo de ver, aliás, muito restrito, mesmo que se achasse mais generalizado, não constituiria uma cisão entre os espíritas, no mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não dividem os físicos. Os que quisessem formar grupo à parte por uma questão tão pueril provariam só com isso que ligam mais importância ao acessório do que ao principal e que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os espíritos bons jamais insuflam a acrimônia e a cisânia. É por isso que conclamamos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. E hoje a gente vê o espiritismo tão dividido por coisa menor, né? Não obstante, sentimos-nos na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram a alma e o perispírito como coisas distintas. Então, aqui o Kardec ele não vai perder a oportunidade para pontuar, né, essa temática. Ela se baseia no ensino dos espíritos, que nunca divergem a esse respeito. Referimos-nos aos espíritos esclarecidos, porquanto, entre os espíritos em geral, há uma multidão que não sabe mais e até sabe menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Não inventamos, nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nola confirmou. Verificar a questão número 93 no Livro dos Espíritos. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos. E lá na questão 257 do Livro dos Espíritos nós temos, né, ensaios sobre as sensações dos espíritos. E, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis,
que, segundo outra opinião, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma e, por conseguinte, a sua desorganização. Além disso, seria preciso admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, fosse o próprio princípio inteligente, o que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, nada sabemos. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto, visto que a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma, o espírito, é alguma coisa. Isto equivale a dizer que sua essência é de tal modo superior que não apresenta qualquer analogia com o que chamamos matéria, de forma que para nós ela é imaterial. Verificar em O Livro dos Espíritos, nas questões número 23 e 82. E nós estamos, né, estudando justamente essas questões no Livro dos Espíritos, abordando lá o segundo capítulo, né, do primeiro livro. Esse termo imaterial é muito mal utilizado. Por quê? O espírito é alguma coisa. Ou seja, ele é formado de uma substância que não é matéria. Então, imaterial não seria formado por nada. E o nada não existe. Exatamente isso. Como diriam os espíritos para Kardec, pobreza da linguagem dos homens, né? Não é um termo realmente correto, como ele mesmo colocou aqui, né, no texto, né? Aqui, né? Quanto à natureza íntima, nada nós sabemos. Eu quero dizer, a gente nem pode falar da natureza da alma, do espírito, porque a gente não conhece, né? Mas quando se diz que a alma é imaterial, tem que entender-se no sentido relativo e não no sentido absoluto, visto que a imaterialidade seria o nada. A alma e o espírito é uma coisa. É só para dizer, né, que não é matéria, né? Mas como a gente falou, né, pobreza da nossa linguagem, e não temos uma palavra para cada coisa, né? Vamos então para o item 51. Eis a resposta de um espírito a respeito deste assunto. O que uns chamam perispírito, outros chamam envoltório material fluídico. Para me fazer compreendido de maneira mais lógica, eu diria que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados, pois os espíritos inferiores ainda se acham completamente impregnados dos fluidos terrestres. Logo, são matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrenos estão depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Para progredir, a alma necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada seria para nós, ou melhor, não a poderíamos conceber. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma. Daí a infinita variedade de médios e de comunicações. O que me chamou a atenção aqui, que eu quero marcar aqui, ó.
Aqui é a condição do espírito, né? Espíritos inferiores ainda se acham completamente impregnados dos fluidos terrestres, logo são matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Então é por isso que um espírito fala que está com frio, está com calor, está com dor, está com isso e está com aquilo, né? Porque ele ainda está muito apegado às coisas materiais. Então ele fica impregnado, né, de fluidos terrestres. E aqui, abre aspas. Resta agora o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito. Isto é outra questão. Compreender primeiro moralmente. Só falta uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisas por ora inexplicáveis. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser marchar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento. Não muda de natureza. Não avanceis mais quanto a este aspecto, pois se trata de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, eu também não indago? Vós pesquisais o perispírito. Nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois. Quem assina é Lamennais. Assim, espíritos que consideramos adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. E é o que o Lamennais fala aqui, né? Supondes que, como vós, eu também não indago? Vós pesquisai o perispírito. Nós outros agora pesquisamos a alma. Então, espíritos que consideramos adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos fazê-lo? É, portanto, perder tempo querer percrustar o princípio das coisas que, como foi dito em um livro dos Espíritos, nas questões 17 e 49, está nos segredos de Deus. Pretender investigar, com o auxílio do Espiritismo, o que ainda não é da alçada da humanidade, é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. É fazer com a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. É, às vezes eu tenho essa impressão, e foi o que eu falei na abertura do estudo passado do Livro dos Espíritos. Às vezes a gente está tão preocupado em ficar observando a ciência do século XIX e querendo atualizar e falando de forma complicada em termos científicos que nem a gente tem conhecimento. Aí eu fico me perguntando, será que realmente é esse o foco da questão? Né? Então, às vezes a gente acaba se desviando do objetivo porque a gente acaba querendo investigar o que ainda não, ou não é da nossa alçada, ou de uma forma que não é tão adequada. A gente se prende muito à forma, né? O essencial é que o homem aplique o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Aqui ele diz tudo, né? Aqui ele acaba dando o real, né? O que é essencial. Tudo mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não faria avançar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que ditaram o livro que lhe traz o nome, o Livro dos Espíritos, demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se no tocante ao princípio das coisas dentro dos limites que Deus não nos permite ultrapassar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas,
mais sedutoras do que sólidas, e que um dia vão cair, em face da razão, como tantas outras surgidas dos cérebros humanos. É o joio e o trigo, né? Eles só disseram justamente o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda e, dessa maneira, encorajá-lo à prática do bem. Veja-se a seguir, na segunda parte, o capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Bem, então aqui a gente termina a primeira parte do livro dos médiuns, Manifestações Espíritas. E o primeiro capítulo é um capítulo que ele pede para a gente observar, que vai ser fruto dos nossos estudos. Ação dos espíritos sobre a matéria. Bem, então agora nós podemos fazer a conclusão do nosso estudo, fazendo um resumo. Como nós dividimos em duas partes o nosso estudo, nós nos comprometemos então em fazer esse resumo. Então vamos falar sobre os sistemas que nós estudamos agora. Então, sistemas negativos. Kardec explica que esses sistemas são as objeções dos adversários do espiritismo, que negam a existência dos espíritos ou os efeitos inteligentes, comentando os efeitos físicos à sua maneira. Então, ele vai trazer que esses sistemas negativos seriam o sistema do charlatanismo, loucura, alucinação, músculo estalante, causas físicas. Todos eles vão fazer o quê? A negação, vão fazer o combate, dizendo que não há nenhum efeito, né, real, espiritual, e sim efeitos físicos através de várias hipóteses. Ou seja, por charlatães, ou porque é através da loucura, e assim por diante. E a gente não vai entrar nas questões, é só fazer o resumo mesmo. Sistema do charlatanismo atribui fenômenos à esperteza e à fraude, transformando médios em mistificadores. Kardec refuta essa ideia, argumentando que a imitação não invalida a ciência verdadeira e que a honorabilidade de muitas pessoas envolvidas afasta a suspeita de fraude. Além disso, Kardec afirma que a ausência de especulação financeira elimina a razão para o charlatanismo. Sistema da loucura. Sugere que os envolvidos são enganados por si mesmos ou são loucos. Kardec considera essa crítica ridícula e observa que o espiritismo atinge preferencialmente a classe mais esclarecida, não sendo um sinal de insanidade, assim como fanáticos não depõem contra a doutrina ou melomaníacos contra a música. Sistema de alucinação propõe que os fenômenos são uma ilusão dos sentidos. O observador crê ver o que não vê. Kardec contrapõe que a observação de múltiplos indivíduos e os efeitos físicos reais, como mesas quebrando ou arrastando pessoas, desmentem essa ideia. Sistema do músculo estalante. Explica os golpes e sons como contrações musculares, especificamente do tendão muscular do pequeno perônio. Kardec considera essa teoria insuficiente, pois não explica vibrações sensíveis ao tato, repercussões em diferentes locais, como paredes, forro, ou a movimentação de objetos sem contato. Kardec conclui que essa explicação só infirmaria os golpes, não os demais modos de comunicação, e que o autor julgou sem ter visto suficiente. Sistema das causas físicas. Kardec explica que esse sistema atribui os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou qualquer fluido, ou seja, a uma causa exclusivamente física e material. Ele observa que essa opinião foi abandonada porque os movimentos e golpes revelaram inteligência, obedecendo a uma vontade e respondendo ao pensamento, o que exigia uma causa inteligente. Kardec o considera um sistema de transição, saindo do sistema de negação absoluta, mas ainda sem reconhecer a causa inteligente. Bem, e aqui, finalmente, né, os sistemas de causa inteligente.
Uma vez reconhecida a ação inteligente por trás dos fenômenos, Kardec explica que a discussão se voltou para a fonte dessa inteligência. Então, nós temos sistemas de causa inteligente, reflexo, alma coletiva, sonambúlico, pessimista ou diabólico, otimista, uniespírita ou monoespírita, multiespírita ou poliespírita. Sistema do reflexo. A inteligência manifestada seria a do médium ou dos assistentes que se refletiria, e não da alma em si, né? E não do espírito. A experiência, no entanto, segundo Kardec, refutou essa teoria, demonstrando que o pensamento manifestado pode ser inteiramente contrário ao dos assistentes e que fenômenos como a escrita por pessoas iletradas ou respostas a perguntas mentais não podem ser explicados por essa teoria. Kardec observa que atribuir comunicações grosseiras aos assistentes seria indelicado e que muitos se apressariam em repudiá-las. Sistema da alma coletiva. Uma variante do reflexo, onde a alma do médium se identificaria com a de outras pessoas presentes ou ausentes para formar um todo coletivo. Kardec o considera obscuro e com poucos adeptos. Sistema sonambúlico. Admite que as comunicações inteligentes provêm da alma do médium em um estado de superexcitação momentânea ou êxtase que exalta e desenvolve sua inteligência. Kardec reconhece a influência dessa causa em alguns casos, mas não como regra geral, especialmente para a escrita automática inconsciente ou comunicações por pancadas, onde o médium age como uma máquina sem consciência do que obtém. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Acredita que apenas o diabo ou demônios podem se comunicar. Embora reconheça a comunicação com o mundo invisível, Kardec refuta essa crença com argumentos lógicos, questionando por que Deus permitiria apenas o mal e por que os demônios dariam conselhos morais que destruiriam seu próprio império. Kardec também aponta que essa visão perde força ao se entender que os espíritos são almas de pessoas falecidas e que seria irracional negar as boas comunicações. Sistema otimista. Crê que somente espíritos bons se comunicam, presumindo que a alma liberta da matéria possui soberana ciência e sabedoria. Kardec alerta que essa confiança cega tem sido fonte de numerosas decepções, pois nem todos os espíritos são perfeitos, da mesma forma que nem todos os homens o são. Sistema uniespírito ou monoespírito. Uma variedade do sistema otimista, que defende que um único espírito, por exemplo, o Cristo, se comunica com os homens. Kardec considera impiedade e profanação atribuir comunicações triviais ou grosseiras ao espírito do bem por excelência. Ele argumenta que o bom senso e a experiência refutam a ideia de que um espírito bom ditaria coisas absurdas para testar as pessoas ou enganaria sob falsas aparências, pois isso seria irracional e tiraria do espiritismo sua parte mais consoladora. Sistema multiespírita ou poliespírito. Este é o sistema que, conforme Kardec, resulta de uma observação completa e que hoje forma a crença da universalidade dos espíritos. Kardec explica que esse sistema reconhece que os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, que são os espíritos, que são as almas dos que viveram e que existem em todos os graus de bondade e malícia, saber e ignorância. Ele afirma que todos os espíritos podem se manifestar aos homens, e que sua linguagem permite reconhecer sua superioridade ou inferioridade. Os bons só aconselham o bem, enquanto os maus enganam. Kardec enfatiza que o estudo da escala espírita é indispensável para avaliar a natureza dos espíritos que se manifestam. E, finalmente, sistema da alma material. Esse sistema consiste em uma opinião particular sobre a natureza íntima da alma, segundo a qual a alma e os perispíritos não seriam distintos. Ou seja, o perispírito seria a própria alma em depuração. O perispírito seria a própria alma em depuração gradual.
Para este sistema, a alma seria também de natureza material, mais ou menos essencial. Kardec considera que este princípio não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita e que a questão se reduz a uma simples questão de palavras, não gerando uma cisão entre os espíritas. No entanto, Kardec, baseado no ensino dos espíritos esclarecidos, considera o perispírito como um envoltório fluídico distinto da alma. Ele ressalta que essa visão não é uma concepção humana inventada por ele, mas sim uma revelação dos espíritos, confirmada pela observação. Síntese final. Então, meus amigos, aqui nós então vamos fazer a nossa síntese final. Kardec discute 13 sistemas distintos que surgiram para explicar os fenômenos espíritas, agrupados em 3 categorias principais: sistemas negativos, sistemas de causa inteligente, sistema da alma material. O sistema multiespírita é apresentado por Kardec como uma conclusão verdadeira e abrangente, derivada da observação completa. Ele enfatiza que percrutar, não, é percrustar, né? Ele enfatiza que percrustar o princípio das coisas, como a natureza íntima da alma, é uma perda de tempo, pois pertence aos segredos de Deus e não é do alcance da humanidade, desviando o espiritismo de seu verdadeiro objetivo, o aperfeiçoamento moral do homem. E essa síntese, que foi feita em PowerPoint, ela vai estar na descrição do nosso vídeo, para que vocês façam o download, né? Que vocês possam baixar. Eu acredito que está muito bem sintetizado, né? Olha, logo quando eu comecei a estudar o Espiritismo, sistemas, por exemplo, né? Eu lia, eu entendia, mas não entendia, entende? Entendia porque, conforme você vai lendo, você entende o que você está lendo, né? Sistema uniespírito, que é o único espírito, que são de. Mas por que sistema? O que que é sistema? Por que que ele está trazendo isso? Por que 13 sistemas? Né? E agora dá para a gente entender, né? E ele pega. Sistema é um conjunto organizado, né, de ideias ou explicações, né, para os fenômenos. Então, cada um montou um sistema para explicar o que era espiritismo, né, sem ter estudado. Cada um olhando. É como se você tivesse sistema na minha cabeça. Agora, conforme eu fui falando, me veio uma imagem, né? É igual aquele modelo que está ali no meio, né, posando, para vários alunos de arte. E cada um está desenhando aquele modelo da sua perspectiva, né? Então, o sistema é isso, é como eu enxergo a manifestação, como eu explico esses fenômenos espíritas. Aí, eu acho que o cara é doido, né? Alucinação. Aí, eu acho que é um espírito do mal. Ali, sistema pessimista. Então, cada sistema desse é uma maneira de explicar esses fenômenos. Só que o Kardec, ele é o cara que ele, de vez de ficar sentado olhando só sobre um aspecto, ele faz o quê? Ele olha de todos os ângulos, de cima, de baixo, de lado, né? Ele vai fazendo, ou seja, ele vai analisar profundamente. É como ele fala num desses sistemas, né? Se alguém olhar uma casa que é pintada do lado direito de azul e a outro lado de amarelo, né? Um vai dizer que é azul, outro que é amarelo, e os dois estão certos. Mas somente aquele que olhou os dois lados vai saber que é azul e amarelo, esse é o único que está com a verdade.
Então, o sistema é isso, é justamente isso, né? Cada um tem uma forma de explicar, mas sem aprofundamento. E o Kardec, ele vai fazer uma crítica desse sistema. Então, todos os sistemas que tinha na época dele, ele classifica, né? E aí a gente percebe, né? Como Kardec realmente ele era um grande pedagogo mesmo, né? Porque ele vai classificar esses sistemas, né? Hum. E dentro dessa classificação, ele vai fazer a crítica de cada um deles e desconstruir essas ideias, né? Fazendo as críticas, né? E a gente percebe que está exatamente no livro dos médiuns, né? Na primeira parte. Porque quando a gente olha o livro dos médiuns, essa primeira parte, né? O primeiro capítulo é A Espírito, né? O primeiro capítulo já é um questionamento, né? Há espírito, e aí ele vai, né, fazer o desenvolvimento dessa temática. Depois ele, no capítulo segundo, ele vai falar sobre o maravilhoso e o sobrenatural, mostrando que o sobrenatural só é considerado sobrenatural quando você não conhece as leis que são naturais. Quando você conhece a lei desses fenômenos, eles passam a ser fenômenos naturais, né? Não mais maravilhosos ou sobrenaturais. No capítulo terceiro, ele vai falar sobre método, e finalmente, no último, ele vai falar sobre sistemas. Então, agora ele vai entrar na segunda parte, né? Sobre manifestações espíritas. E é o que a gente vai se preparar para estudar de agora em diante. Então, que a paz continue conosco. Um beijo no coração de todos e até a próxima.